presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou a destruição de um HD externo que armazena documentos sigilosos da CPI da Covid. Essa destruição é um cumprimento de uma determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e envolve sigilos das empresas OPT Incorporadora Imobiliária e da produtora Brasil Paralelo. Pacheco alegou que a destruição do dispositivo, que será feita com marretas e furadeiras, foi adiada porque não houve tempo de notificar todas as partes envolvidas. A prática de destruição de acervo de investigações é inédita no Congresso. Leandro Cunha Bueno, coordenador de comissões especiais temporárias e parlamentares de inquérito do Congresso, afirmou que todo o ato de destruição será filmado para evitar questionamentos futuros e as imagens serão mantidas sob sigilo. Henrique Viana, diretor executivo da Brasil Paralelo, desmentiu as alegações de Pacheco sobre o adiamento e questionou a falta de transparência do Senado em relação à destruição do HD e da liberdade para que o ato fosse filmado pela produtora. Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos os jornalistas e comentaristas do programa Pego nos Is, da Jovem Pan. Aqui quem fala é Henrique Viana, diretor executivo e sócio da Brasil Paralelo. Estou voltando aqui de Brasília hoje, de mãos abanando. Não ocorreu o ato de destruição dos dados da CPI. Nós viemos aqui com uma equipe, com assessoria de imprensa, cinegrafista, para esse ato especificamente. Um ato muito importante, simbólico, uma correção de um equívoco cometido pelo Senado durante a CPI, em prejudicar a nossa empresa. Algumas confusões aconteceram. Primeiro, nós, logo que desembarcamos aqui em Brasília, recebemos a informação de que não seria mais permitido gravar o ato, ou seja, nos tinha sido autorizado isso no dia 27 de abril, a gravação do ato, evidente, para nós, por uma questão de transparência dos nossos clientes, dos nossos funcionários. Para nós seria importante registrar informalmente por telefone. Disseram que tinha mudado as diretrizes e não ia mais ser permitido, A gente conseguiu de qualquer forma no Senado, questionamos, conversamos e não tinha saída, quer dizer, tentamos conversar com os responsáveis dessa decisão, também não nos foi permitida essa conversa e não tinha nenhuma formalização, e nenhuma justificativa formalizada de por que não poderia ser gravado. Logo depois também, para nossa surpresa, então começaram a dizer que talvez o ato fosse adiado. Primeiramente o motivo era que a outra empresa não tinha conseguido vir, porque ia participar online, mas online não era mais permitido. E 7 minutos antes de ocorrer o ato, 1:07 da tarde, então chegou a versão final, digamos assim, de que por conta de uma falha processual, o MP não tinha, o Ministério Público Federal não tinha sido convidado, e aí por conta dessa falha, desse não convite, eles não iam poder estar presentes e por isso o ato ia ser adiado, sem data ainda a combinar, Então saímos assim, de mão abanando, sem transparência, sem conversa, não sabemos o que vai acontecer e voltando aí para São Paulo de mãos abanando. É isso, um abraço a todos. Começo com você, Ana, 3 minutos. Olha, Vitor, nós estamos vivendo um tempo muito perigoso no Brasil e nós precisamos ficar atentos, vigilantes. Isso que o diretor aí, presidente da Brasil Paralelo, Henrique Viana, disse é grave, porque se olharmos os últimos acontecimentos, e eles não escondem mais aí a vontade exatamente de esconder indícios, provas, por que esse HD da CPI não foi destruído? Alguém vai copiar? Depois da destruição dele, será que documentos vão vazar? E aí, paralelamente a essa notícia, nós temos visto recentemente, agora nas últimas semanas, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em reuniões secretas a portas fechadas com o STF. Nós temos 3 poderes e 2 entram sem o menor constrangimento numa sala fechada e conversam sobre Deus sabe o quê. A tal Comissão de Transparência Eleitoral, que tem aí ministros do STF e do TSE, junto com outros membros da sociedade, das Forças Armadas, nessa tal comissão, coloca documentos de interesse público, documentos aí, relatórios definidos pelas Forças Armadas como recomendações para o nosso sistema eleitoral, para possível melhoria, eles colocam sob sigilo. Então, o que está acontecendo, Vitor? É muito preocupante. As urnas eletrônicas, ninguém pode falar nada, ninguém pode questionar, porque senão
é a tentativa da destruição dos pilares democráticos. O que Brasília tanto quer esconder do povo brasileiro, seja na CPI, seja em reuniões secretas com o STF, seja em comissões de transparência, que de transparente não tem absolutamente nada, é preciso ficarmos muito atentos. Existe, sim, os gabinetes do ódio espalhados por aí. O primeiro começa lá no Supremo Tribunal Federal. Existe, sim, tirania, existe ditadura, e não é por parte daqueles que a imprensa há 4 anos está falando que vai estabelecer uma nova ditadura no país, que é do presidente Bolsonaro. Isso não vem acontecendo. Dos 3 poderes que nós temos, o único que ainda continua dentro da Constituição é o Executivo. É preciso muita vigilância, Vitor. Eu acho que Brasília, o Zé, que está em Brasília há tantos anos aí, eu até queria jogar essa para o Zé. Se o Zé percebeu ou testemunhou em todos esses anos de Brasília uma batida tão forte para esconder o que realmente acontece em Brasília, nas comissões, nas reuniões do povo, porque hoje está tudo às claras. Brasília quer viver uma realidade paralela e não quer deixar o povo fazer parte do progresso do país. Site www.jovempan.com.br, já o resultado final. Você, Zé? Olha, Ana, em primeiro lugar eu queria dizer que eu fiquei com muito ciúme de você aparecer lá no 3 em 1 e tal. Você é nossa, viu? Olha, a situação é a seguinte, Ana, Brasília arrepia quando se fala de Brasília nesse tom assim de uma cidade totalmente política. Esses não são exatamente Brasília. Brasília é uma cidade que tem aqui, somando em torno, 6 milhões de habitantes e que fica fora dessas maracutaias e desses grupos aí que dominam o poder dessa forma subterrânea, dessa forma escura, né? Olha, a destruição de provas não é novidade, sempre acontece com provas ilícitas. A gente tem aqui uma destruição famosa, que é todo o material obtido ali da Operação Castelo de Areia, onde foram abertos mais de 50 inquéritos, e aí o STJ decidiu destruir todas as provas, porque considerou que foram coletadas de forma ilícita. Neste caso aí, a CPI não usou as provas que colheu. Nem deveria ter essa história toda, deveria ser automático. Não usou, terminou a CPI, faz o relatório e envia o produto do relatório para as autoridades pertinentes, ou seja, Ministério Público, Polícia Federal, e destrói todos os documentos secretos ou devolve. Porque a CPI não tem o poder de abrir sigilo, e sim transfere o sigilo. Se tem documentos sigilosos, e a democracia convive com sigilos, o sigilo não é para encobrir crimes, mas é um direito individual e uma proteção do indivíduo, da pessoa, né? Uma proteção, esse sigilo, o sigilo fiscal, o sigilo bancário, né? Existem vários sigilos que protegem a pessoa, não é para encobrir crimes. A justiça quebra esse sigilo, só a justiça pode. E esse material sigiloso foi parar nas mãos dos senadores e não foi usado na CPI. Então, nem deveria ter essa polêmica toda, mas política sabe como é, né? O uso impróprio desse material sigiloso provoca danos em empresas. O sigilo industrial, que uma CPI pode requisitar, pode gerar prejuízos a uma empresa se o concorrente tiver acesso, faturamento, empréstimos e detalhes de operação de uma empresa. Então, a destruição de provas colhidas ilicitamente é comum no judiciário e não entendo por que essa polêmica. Tinha que ser automática, não usou na CPI, destruir ou devolver todo o material sigiloso. Você, Fiuza, 2 minutos e meio. Olha, a segurança desses dados aí já era. Pode esquecer, não adianta marreta, furadeira, britadeira. Segurança desses dados aí já era. Olha onde é que eles estão. Eles estão num buraco negro de sucção de dados, de quebra de sigilos, de perseguição a pessoas. Estou falando da CPI do Renan Calheiros. Nós não esquecemos a CPI Força Renan.
com a cumplicidade vergonhosa, né, da outrora grande imprensa, dando justamente esse biombo. E com esse biombo, o Renan Calheiros, o Omar Aziz, naquele estilo faroeste, usaram esse lugar para intimidar pessoas, para difamar pessoas, médicos, empresários. É esse lugar, é esse buraco negro. Sigilo de médica que estava sob a custódia deste aí que está no vídeo, presidente do Senado, ou seja, que está na gestão desse que se tornou um buraco negro de informações, de ações. Esses dados, sob custódia do Senado, foram vazados criminosamente. E o Supremo tinha dito que o Senado era o guardião, era o responsável pela custódia. Os dados foram vazados da doutora Mayra Pinheiro. Ela reclamou, evidentemente, e não teve resposta. É a terra de ninguém. Que segurança de dados são essas? Não tem segurança alguma. Eles saíram perseguindo pessoas, saíram intimidando médicos, fizeram um show bizarro, macabro, na cara de todo mundo, com a cumplicidade da imprensa. Esses caras apareceram em telejornal como heróis. Renan Calheiros, o herói da ética e da vida, e fazendo esse tipo de coisa, abusando, atropelando direitos de pessoas, coagindo, intimidando. Então, evidentemente, que tudo que foi parar nesse lugar, você esquece a possibilidade de aferição, a possibilidade de uma guarda, etc. e tal. Eu acho que a iniciativa do representante da Brasil Paralelo de ir até lá, procurar acompanhar, testemunhar, é importante, porque marca também a posição do tipo: nós é uma terra de ninguém, mas nós não estamos querendo que seja, né? Nós queremos que volte a ser uma instituição, o parlamento, onde você pode confiar no sigilo, etc. A postura está correta, mas infelizmente nesse lugar, e não porque eu queira ou porque eu construí uma teoria, pelo que nós vimos e que o Brasil está transigindo com esse tipo de coisa perigosamente, você, nesse lugar, onde está guarnecido aí por este senador Rodrigo Pacheco, que não se manifestou sobre nada disso, sobre quebra, vazamento de sigilo, nesse lugar você não tem segurança de dado algum. Roberto Mota. O Fiuza está coberto de razão. Não se destrói um dado digital. Depois que ele foi acessado, ele pode ser copiado inúmeras vezes e ninguém tem mais controle sobre isso. A destruição física, pelo que eu entendi, seria uma coisa mais simbólica, né? Que eu acho importante também, porque o que foi feito com o Brasil Paralelo foi uma intimidação inaceitável numa democracia. O Brasil Paralelo é uma empresa de mídia, uma empresa cultural, que está desenvolvendo um conteúdo original de alta qualidade, que contribui para quebrar o monopólio do discurso esquerdista. Tem outras empresas aí de streaming, eu não vou citar o nome, mas é fácil as pessoas saberem. E você abre lá e vai ver as séries. É incrível, tem 2 séries sobre a história daquela criminosa que mandou matar o pai e a mãe a paulada de barra de ferro. São 2 séries. Uma série sob o ponto de vista dela, outra sob o ponto de vista do criminoso. Dos criminosos. É só glorificação de violência, pauta ideológica. A Brasil Paralelo quebrou com isso. Isso é inaceitável para muita gente. E tudo isso, na verdade, se traduz em insegurança jurídica profunda. A Ana Paula disse tudo. É um tempo perigoso. Hoje em dia, é perigoso pensar, é perigoso ter opinião e é muito perigoso expressar a sua opinião no Brasil de hoje. Claro, exceto se você pertencer àquele clube ideológico que tenta a todo custo, ignorando a vontade popular, assumir o controle total de tudo no Brasil.